Fala, xerife. Professor Jonathan na área, mais uma aula de Direito Penal. Então, na aula 01, pessoal, a gente entendeu aí o que é sujeito ativo, sujeito passivo do crime. A gente viu aqui a divisão dicotômica de infração penal, né? A infração penal se divide em crime e contravenção. O nosso foco é crime e o crime está dentro do Código Penal e dentro das leis penais especiais. Professor, o que é que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai avançar os nossos estudos. Professor, vamos entender então uma coisa chamada teoria. Perceba que eu dei um pulo agora, pessoal, eu dei um pulo no edital, porque o edital fala sujeito ativo, sujeito passivo, teoria, né? Direito penal no tempo, no espaço. Vou mostrar para vocês a teoria do lugar, da ubiquidade, do tempo, da atividade, o que é extraterritorialidade, se o crime for acontecido fora do Brasil, professor, pode acontecer a aplicação da lei penal brasileira? Ah, professor, eu vi que a lei ela retroage para beneficiar o réu, que ela vai para frente para beneficiar o réu. Então, o que acontece? O professor, ele avança, porque primeiro, gente, você tem que aprender isso aqui. Isso aqui é a base do direito penal. Eu não gosto de começar essa parte inicial aí. Eu dou um salto para a gente entender aqui, pessoal, o que seria a teoria geral do crime, tá bom? Teoria geral do crime. Teoria geral, vou botar aqui, ó. Teoria geral do crime. Como assim, professor? O crime tem uma teoria? Tem. E hoje, essa aula, eu vou mostrar para vocês vários institutos, pessoal. Muita atenção aqui, tá? Vários institutos do direito penal. Eu não vou detalhar nesse vídeo todos eles. São conceitos que vocês devem obrigatoriamente se atentar. Então esse curso ele é ideal tanto para quem está no início da jornada, como também quem já está avançado, porque vai chegar um momento aqui que a gente vai avançar várias coisas aqui para você que está um pouco mais avançado, tá? Nosso curso ele é na medida para você gabaritar todas as questões de direito aí para o nosso concurso da PMPA. Beleza, pessoal? Então vamos aqui, ó. Teoria geral do crime. Eu vou mostrar para vocês aqui agora que o crime, gente, o crime se divide em 3 partes. Então eu tenho já que saber e tenho que montar obrigatoriamente agora esse caderninho aqui, tá? Isso aqui, ó, tem que estar montado já. Eu vou montar aqui com vocês têm que guardar aí que na próxima aula a gente vai bater um a um de forma conceitual e dando exemplos. Porque as aulas do professor aqui, gente, eu mostro a teoria, mas eu dou exemplos da prática, né? Então vamos aqui, ó. A teoria geral do crime, eu falo que o crime se divide em 3 partes. Quais são, professor? Vamos aqui, ó. O crime ele se divide em 3 partes. Eu tenho, pessoal, que o crime ele é, vou botar aqui, ó. O crime ele se divide em fato típico. Então já começa a se familiarizar com esses nomes aqui, ó. Fato típico. Eu falo que o crime se divide em fato típico. Eu falo que o crime se divide em antijuridicidade, que é também chamado de ilicitude. Beleza? Então percebam. Eu tenho já 2 elementos do crime. Vou detalhar cada um aqui agora? Não. Por quê? Porque a gente vai bater aqui esse caderno, esse quadro, e na próxima aula eu vou entrar com fato típico, depois na outra aula antijuridicidade e depois culpabilidade. Tá bom? Porque se eu for falar em tudo aqui de uma vez, vocês vão ficar confusos. Então o que é que eu quero que vocês façam? Monte já esse caderno aqui, porque daqui já sai questão de prova. Beleza? Então vamos aqui, ó. Eu tenho que o crime se divide em fato típico, antijuridicidade, que também é chamada de ilicitude, e uma coisa chamada culpabilidade. Aqui eu gosto de colocar até de outra cor. Eu tenho aqui, ó, culpabilidade. Então isso aqui são institutos do direito penal, tá bom? São institutos do direito penal que eu tenho que... Pessoal, isso aqui é obrigatório o camarada ele se atentar, tá bom? Ele tem que... Porra, o professor falou que é importante, então eu tenho que aprender. E vocês vão aprender aqui comigo, beleza? Então vamos lá, nosso curso massa aqui do CT da aprovação, se liga. Então eu tenho que o crime se divide em fato típico,
antijuridicidade chamada culpabilidade, né? Desculpa, antijuridicidade também chamada de licitude, e nós temos a culpabilidade. Perceba que o crime, pessoal, ele se divide em três, então, né? Se o crime se divide em três, aqui já mora uma questão de prova. Eu tenho que saber que esse conceito aqui do crime, ó, esse conceito aqui do crime é também chamado de teoria tripartida do crime. Teoria tripartida do crime. Ou também chamado, pessoal, ó, de teoria tripartite. Tá bom? Teoria tripartite. Teoria tripartida ou tripartite. Por quê, professor? Porque, gente, o crime ele se divide em três. Então, quando eu vou analisar o homicídio, o crime de roubo, o crime de furto, o crime de estupro, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que analisar essas três óticas aqui, beleza? Por isso que nós chamamos também, ó, isso aqui é importante, ó. Aqui, pessoal, nós temos a teoria finalista. Isso aqui é só invenção doutrinária. Lembra dos doutrinadores, dos estudiosos? Ó? Finalista de quem? Finalista de um camarada que estudou isso aqui, ó, há muitos anos atrás, chamado Hans Wessel. Então, a teoria adotada no Brasil é essa. Teoria finalista de Hans Wessel, teoria geral do crime, tripartida ou tripartite de crime. Então, o Código Penal brasileiro, no Brasil, é adotado essa teoria, porque eu tenho mais várias teorias. Eu tenho a teoria quadripartite, ou seja, o crime se divide em quatro. Eu tenho a teoria bipartida, se divide em dois, e no Brasil é admitida a teoria tripartida, dividindo o crime em fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Professor, isso aqui basta para acertar a questão da prova? Não, gente, claro que não. Por quê? Porque cada elemento desse crime aqui, eu tenho substratos, institutos, que nós vamos aprender aqui. Por exemplo, ó, dentro do fato típico, e eu quero já que vocês deixem maceteado no material de vocês, eu tenho que o crime se divide em quatro partes. Estou começando a entender, agora vai começar a ficar mais complexo. Ó. Eu tenho aqui, gente, dentro do fato típico, uma coisa chamada conduta. Eu tenho aqui uma coisa chamada nexo causal. Eu tenho aqui uma coisa chamada resultado. Naturalístico. E eu tenho uma coisa aqui chamada tipicidade. Beleza? Professor, nossa próxima aula será o quê? A análise do fato típico. Então, vou separar para vocês conduta, nexo causal, resultado naturalístico e tipicidade. Eu estou montando o seu caderno aqui porque isso aqui é questão de prova. E é o que permeia todo o direito penal. Então, todo o direito penal, ele se divide nisso aqui, ó. É o que chamamos da parte geral do direito penal. Então, eu tenho dentro do fato típico a análise da conduta. É aqui que a gente vai estudar, por exemplo, que o crime ele é punido tanto a ação quanto a omissão. Dentro da conduta, a gente vai ver uma coisa chamada dolo e culpa. Quando é que o crime é doloso? Quando é que o crime é culposo? Quando é ação? Quando é que é omissão? Quando eu tenho aqui, por exemplo, um nexo causal, relação de causalidade. Puxei a pistola e dei um tiro no cara. Tou. Ele morreu? Morreu. Morreu em quê? Função dos disparos da arma de fogo. Então, houve um nexo causal entre a minha conduta, puxar o gatilho, tou, e o resultado, morte dele? Houve. Então, isso é um estudo do nexo causal, a gente vai ver bem detalhado. Resultado naturalístico é o resultado da minha conduta. Atirei o cara, tou, ele morreu. Qual que é o resultado? A morte dele. E a tipicidade é que o crime, pessoal, ele tem que estar previsto em lei. Ele tem que estar escrito dentro do Código Penal ou das leis penais especiais. E aqui a gente vai dividir a tipicidade entre a tipicidade formal e a tipicidade material. É aqui que a gente vai verificar uma coisa chamada princípio da insignificância. Por que Joãozinho, quando vai lá no supermercado e furta um pacote de arroz, não comete o furto via de regra, né? Ele vai entrar no princípio da insignificância por conta da tipicidade material, tá bom? É dentro da antijuridicidade e a ilicitude que nós vamos aprender aqui, pessoal. Olha só que lindo, ó. É aqui, xerife, ó, que você vai estudar como professor o Instituto da Legítima Defesa. Olha só que lindo, pô. Ó,
nós temos dentro da antijuridicidade uma coisa chamada estado de necessidade. Nós temos uma coisa chamada legítima defesa. Legítima defesa. E uma coisa chamada... Você vai ter que apagar aqui. Senão não vai caber. Vamos lá. Uma coisa chamada estrito cumprimento do dever legal. Cumprimento do dever legal. Nós vamos ter aqui, pessoal, uma coisa chamada exercício regular de direito. Vamos estudar também numa aula específica as excludentes de licitude. E aqui nós temos vários exemplos de prova, vários. Tranquilo? E nós temos aqui também uma coisa chamada, gente, ó, de culpabilidade, que é o último elemento do crime. Nós vamos ter aqui uma coisa chamada culpabilidade. E dentro da culpabilidade nós vamos estudar, olha só que lindo, ó, uma coisa chamada imputabilidade penal. É aqui, pessoal, que você vai ver por que o menor de idade ele não comete crime. Então eu tenho uma imputabilidade, ou então o cara que é completamente doido. É a imputabilidade penal. Aqui eu tenho uma coisa chamada potencial consciência da ilicitude. É aqui que você vai aprender com o professor por que que o jamaicano, quando está cheio de maconha no bolso para fumar, ele vai ficar isento de pena. Lá na Jamaica é permitido usar maconha, professor? É. No Brasil é, professor? Não, não é permitido. É crime lá do artigo 28 da Lei de Drogas. Tá bom? Então ele pode, o cara pode, né, andar com essa maconha? Não pode. Só que existe uma coisa chamada no direito penal potencial consciência da ilicitude. Vou ensinar para vocês. O jamaicano ele fica isento de pena, tá bom? Porque lá era permitido e aqui não. Nós vamos aprofundar aqui, ó. Nós temos também uma coisa chamada exigibilidade de conduta diversa. E você já pode colocar aqui, por exemplo, na potencial consciência da ilicitude, um instituto chamado erro de proibição. Beleza, xerife? Ó, você pode encontrar aqui também, dentro da exigibilidade de conduta diversa, dois outros institutos, ó, que é o que chamamos de coação moral irresistível. Nós vamos mostrar para vocês todos os exemplos disso aqui, ó. Eu tenho que saber também uma coisa chamada obediência hierárquica. Beleza? Obediência hierárquica. Então, tudo isso aqui está dentro do estudo de direito penal. Professor, o que é que eu tenho que saber? Então, ó, perceba, vamos lá. Aperta pausa, tá bom? Pause no vídeo. Você tem que apertar o pausezinho aí no nosso vídeo e já criar isso aqui, ó. Nós chamamos no direito penal de mapa do crime. Isso aqui é o mapa do crime, tá bom? São institutos que vocês vão ter que dominar. É muita coisa, né, gente? Mas vai dar certo. Confia, pô. Confia, tá bom? Ah, professor, quero desistir. Desistir porra nenhuma. Você vai vestir a farda da PMPA, tá bom? Então eu ajudei vários alunos no último concurso e eu quero ajudar você. Não estou com você presencialmente, mas você pode contar com o professor para tudo, para tudo.
professor viveu aí na cidade de Marabá e estava colado com os alunos o tempo todo, para ajudar o cara a realizar o sonho dele. E eu vou ajudar a realizar vocês. Quem vai realizar seu sonho é você mesmo, estudando, se dedicando, pegando os macetes que o professor fala, mas eu tô aqui para te ajudar e ser um facilitador, tá bom? Então vamos. Professor, isso aqui basta? Não, por quê? Eu tenho aqui, ó, o que eu chamo, que o professor chama, ó, de conceitos importantes. Então, isso aqui é o mapa do crime. Eu tenho uma coisa aqui chamada conceitos importantes que vamos trabalhar ao longo aqui do nosso curso. Eu tenho que saber, gente, ó, o conceito de crime consumado. Então, o que é consumação do crime? O que é crime consumado? O que é o crime, gente? Tentado. Ó, o que é o crime? O que é a tentativa do homicídio, por exemplo? Eu vou aprender aqui, ó, com o professor, um instituto chamado desistência voluntária. Eu vou aprender aqui com o professor uma coisa chamada arrependimento. Eficaz. Eu vou aprender com o professor Jonathan aqui, ó, um instituto chamado arrependimento posterior. Eu vou aprender com o professor aqui um instituto, gente, ó, olha só que lindo, chamado crime possível. Está no artigo 17 do Código Penal. Professor, tem mais? Tem. O pessoal apaga aqui, ó. Nós temos ainda, gente, ó, um instituto chamado erro do tipo. Então, são institutos, pessoal, que nós vamos aprender. Parece que é muita coisa, mas vocês vão dominar. Professor, me dá um exemplo do... Vamos, se liga aqui, ó. Imagine que você... Xerife. Imagina, olha só como é massa a nossa discussão aqui, é sempre em exemplos. Ó. Aqui, pessoal, eu quero que você aperte pausa, porque aqui nós vamos se debruçar muito em cima desse quadro aqui, muito, mas é muito mesmo. Na próxima aula mesmo a gente vai analisar todo o fato típico, depois toda a antijuridicidade, depois toda a culpabilidade, tá bom? Mas preste atenção, vamos supor que você foi dormir lá na casa da sua sogra, sua esposa levou você lá para... Só exemplo fictício aqui, tá, gente? Só exemplo de brincadeira aqui para você poder entender. Então perceba que você tá indo lá para casa da sua sogra. E sua sogra perturbou você o dia todo, meu irmão. Perturbou você o dia todo. E tu já é polícia, o que é que tu fez? Tu foi lá, foi dormir e tal, não sei o que, e tua sogra começou a fazer zoada contigo. Aí ela foi, não sei o que, aí ela dormiu, ela pegou no sono. E tu vai lá, meu irmão, no quarto dela, puxa a tua pistola. Eu amo a minha sogra com todas as minhas forças, amo a minha sogra, mas no meu exemplo aqui não. Então você vai lá, puxou a pistola, foi lá no quarto dela e deu 3 tiros na cabeça da velha, a velha morreu. Morreu. Eita, professor, e agora? A perícia chegou no local, gente. Professor, em tese, estou cometendo crime? Tô cometendo crime de homicídio, tá bom? Mas só que a perícia chegou no local e viu que ela não morreu em decorrências dos disparos da arma de fogo, e sim de um infarto. A velha morreu no coração 2 horas antes. Ou seja, chamamos esse crime de crime impossível, porque você não poderia ter matado um defunto. Ela não já estava morta? Instituto do crime impossível, beleza? Vamos lá, ó. Já vou dar outros exemplos aqui. O professor deu um tiro no cara. Olhei pro cara, o cara caiu. Meu Deus do céu. Esse cara foi meu aluno. Eu não quero mais matar ele. Perceba, minha intenção é matar. Quero cometer um homicídio. Puxei a pistola e O que é que eu faço? Eu, podendo prosseguir com a ação, eu desisto e vou embora. Beleza? Eu desisto e vou embora. Professor, que instituto de direito penal é esse? É o que chamamos de desistência voluntária.
Eu vou responder, vocês vão aprender aqui comigo, que eu não respondo por tentativa de homicídio. Eu respondo por lesão corporal. No arrependimento eficaz é muito parecido. Eu evito que esse cara morre. Eu pego ele aqui no meu braço, coloco no carro e salvo a vida dele no hospital. Qual que é o instituto, professor? Arrependimento eficaz. Responde por tentativa de homicídio? Não, lesão corporal. Lesão corporal. Estou dando várias questões aqui de prova para vocês. Beleza? Professor, o que mais? E tudo isso aqui, gente, a gente vai ver ao longo das nossas aulas. Por exemplo, conceito de tentativa, artigo 14 do Código Penal. O crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Dei um tiro no cara. Tô querendo matar ele, ó. Pegou numa perna, o cara pula o muro, sai correndo. E eu vou atrás dele e não consigo alcançar. Respondo pelo quê? Homicídio tentado, porque o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, beleza? Então, nas próximas aulas, nós vamos bater aí em cima desses conceitos. Eu quero que vocês abram agora, gente, a apostila. Eu quero que vocês abram a nossa apostila aí das 1001 questões, ó, só para vocês verem aqui, ó. Abre o professor aí a questão de número 220, tá? Questão aqui 220. Quando ele fala assim, ó, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Apresenta-se como uma causa excludente de licitude, então já tem questão aqui de prova. Ó. Apresenta-se como causa excludente de licitude. Quais são as excludentes de licitude? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Então, com isso aqui, eu já resolvo várias questões. O que é que eu preciso saber? Exemplos práticos de cada um. E vocês vão aprender aqui comigo. Então, como excludente de licitude, eu tenho estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. Qual o gabarito aí, professor? Letra A, da 220, ó. Abre aí. Essa apostila, gente, tem que estar impressa, viu? A apostila das 1001 questões tem que estar impressa, que a gente vai trabalhar muito com ela. Então, ó, questão da PM da Bahia. Gabarito letra A. 239, a questão 239. Abre a 239 aí pra gente. De acordo com o conceito analítico de crime, é isso aqui, ó. Conceito finalista de Hans Wessel, também chamado de conceito analítico. Conceito analítico de crime. Correto também. Teoria finalista, conceito analítico. É um dos elementos do fato típico. Questão 239, Polícia Civil de Rondônia. Aí ele coloca imputabilidade? Não, imputabilidade está na culpabilidade. Conduta? Professor, olha só, a conduta está dentro da onde? Do fato típico. É por isso que eu preciso que você, meu aluno, mentalize isso aqui, ó. Mentalize essa estrutura aqui, ó, na sua cabeça, tá bom? E aqui já mora questões de prova. Para mim, essa daqui é uma das aulas mais difíceis. Na verdade, a mais difícil é quando a gente estuda o fato típico. Mas vocês vão vencer, tá bom? Vocês vão vencer e vão acertar. Então, ó, 240. 240, letra B, tá bom? Exigibilidade de conta diversa, tá dentro aqui da culpabilidade. 240, questão 240. A legítima defesa é causa de exclusão da antijuridicidade. Antijuridicidade aqui, ó. Gabarito. Letra D, da 240. Ó, a estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico é causa excludente de culpabilidade. Aqui, ó, culpabilidade. Obediência hierárquica, exigibilidade de conta diversa. Exclui o quê? A culpabilidade. Beleza? Vamos para a próxima. Isso aqui, gente, é só um aperitivo, tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês. Assinar a alternativa que não contempla uma causa excludente de licitude. Questão 249. Qual dessas aqui não é excludente de licitude que está aqui na questão? A menoridade. Todas as outras são. Alternativa correta, letra A, 240. 257. Pega aí as 1001. A prática de crime em decorrência da coação moral irresistível configura a inexigibilidade de conduta diversa. Ó. Coação moral irresistível, exigibilidade de conduta diversa. Tá bom? E a 270, fizemos a 257, a 257, e a 270 fala assim, ó, pode-se afirmar que a situação abaixo exclui a culpabilidade. Qual das situações aqui exclui a culpabilidade? Gabarito é a coação
moral irresistível, que vocês vão aprender com o professor o que é, exclui a culpabilidade. Por que que eu estou querendo mostrar para vocês assim o quadro e as questões? Tá? O quadro e as questões. Por quê? Isso aqui, gente, já resolve várias questões de prova de polícia militar, principalmente no Pará, tá bom? Só que, professor, eu tenho que saber conceito a conceito? Tem, obrigatoriamente. Você vai aprender aqui comigo os conceitos aqui do direito penal, todos eles. E a teoria geral do crime é uma das partes mais difíceis do direito para a polícia, tá bom? Isso aqui é um mais puxado, mas a gente vai simplificar aqui para vocês, tá? Ó, já tá para vocês também o PDF do último concurso. Tá? O último concurso da PM do Pará. Olha, gente, na prova dos meninos, eles perguntam assim na questão número 26, ó. Em conformidade com a parte geral do Código Penal, caracterizam-se como causas excludentes de ilicitude. Caiu, pô. Questão de número 26. Homem. PM Pará 2021. Então ele está perguntando na nossa estrutura aqui, ó, quais são as causas excludentes de ilicitude? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento legal, exercício regular de direito. O que é que eles vão fazer? O que é que eles fizeram na prova? Pegaram elementos do fato típico, pegaram elementos aqui do potencial consciência de ilicitude, da culpabilidade e jogaram aqui, ó. Então, se eu tenho um mapa do crime aqui do professor Jonathan, ó, isso aqui é chamado mapa do crime do xerife, ó. Mapa do crime de quem, professor? Do xerife. Xerife, vai dar certo, confia na técnica, ó. Xerife. Beleza? Já deu certo. Aqui, ó, xerife. Beleza? É o mapa do crime do xerife. Então, questão de número 26 aqui, ó. Ele pergunta aqui, gente, qual das alternativas abaixo são causas excludentes de ilicitude? Já para na alternativa A, estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. Com esse quadro aqui, resolvi a questão? Resolvi, pô. Gabarito A. Todas as outras não faz parte aqui da nossa, ó, emoção e paixão. Vocês vão ver que não exclui o crime. A inimputabilidade está dentro da culpabilidade. Coação física irresistível. Coação física está aqui dentro da conduta, eu vou ensinar para vocês. E a coação moral irresistível está dentro da culpabilidade. Então, errado. Já está aí para vocês a prova da PM do Pará, tanto para homem quanto para mulher. Essa daqui foi a 26 dos meninos. Beleza? Então, isso aqui, gente, é nosso mapa do crime. E a partir daí, você já sabe, a próxima aula vai ser o fato típico. Tá bom? Nós vamos aprender o fato típico. Depois, a antijuridicidade. Depois, a culpabilidade. Vamos entrar em vários conceitos ali também. Aí, depois, nós vamos voltar no Código Penal. Nós vamos ver aí a princípio da legalidade, da retroatividade da lei penal, beleza? Que é uma parte um pouquinho mais tranquila. Eu gosto de começar por aqui, ó. Beleza? Então, esse material aqui, essas anotações tem que estar firme aí no teu caderno, tá? Tem que estar firme no teu caderno, depois tenta fazer sozinho. Deixa eu ver se eu lembro onde é que está o fato típico, deixa eu ver se eu lembro onde está a antijuridicidade, deixa eu ver se eu lembro quais são os elementos da culpabilidade, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui vários exemplos máximos. Por exemplo, ó, na imputabilidade penal, vocês vão aprender aqui com o professor uma coisa chamada embriaguez. Vocês sabiam que o cara, estando embriagado, ele pode ser isento de pena? Só vale numa situação, se essa embriaguez for por caso fortuito ou força maior. É a chamada embriaguez acidental. Nós vamos aprender tudo isso aqui, tá bom, gente? Então, muito top. Gostei demais da informação aqui da nossa aula de teoria geral do crime, que é o direito penal puro, né, pessoal? O direito penal puro. Vocês vão aprender aqui, ó, comigo e vamos gabaritar para ser aprovado aí no próximo concurso da Polícia Militar, beleza? Então um abraço, fica com Deus e confia na técnica, xerife. Já deu certo, meu irmão.